No capítulo 9, eu mandei para vocês um texto que eu botei no CDPF News, não sei se vocês chegaram a ver. Sim. Sim, eu cheguei a ler e mandar para o pessoal. Sim. Tá. Bom, então, qual é a questão? Vamos lá. Eu queria dizer que eu tenho todas as dúvidas do universo. Não tem dúvida? Todas? Não entendi. Todas as dúvidas. Bom, vamos lá tentar resolver, se eu puder. Quer que eu faça uma introdução? Sim. Olha só. Antes de mais nada, a questão da... Você sabe que todos os corpos observados no universo têm massa certos fótons. É possível que novas partículas também tenham, mas de uma certa maneira só os fótons. Então, a pergunta que aparecia lá atrás, era qual é a origem dessa massa? Na verdade, nunca ninguém se preocupou muito com isso, exceto o pessoal que tinha uma tendência um pouco mais filosófica, como Ernst Mach, que pensava que, de uma certa maneira, a massa, na verdade, ele não falava massa, falava a inércia. A inércia de um corpo estava ligada com a estrutura global do universo. Na verdade, isso foi usado por Einstein de uma maneira diferente para ele estabelecer a teoria da relatividade, como Einstein, inclusive, cita no trabalho dele, que se inspirou bastante no Ernst Mach. Mas, na verdade, o que o Mach dizia era simplesmente um blá blá blá, no sentido de dizer que a massa depende de todas as massas do universo, mas nunca deu, nem ele, nem ninguém, nunca deu uma formulação formal, teórica, de como você podia associar a massa desse corpo aqui a uma estrutura global. Aí, até os anos 60, os físicos de partículas, por razões totalmente diferentes, se viram obrigados a imaginar uma questão da origem da massa. Por que isso? Isso é mais ou menos assim, é uma história complexa, mas eu vou simplificar, sem os detalhes técnicos. Quando você faz a teoria de campos quântica, você tem dificuldades com relação às interações se os corpos, se as partículas envolvidas têm massa. Uma questão técnica. Então, os físicos acharam a solução seguinte. Vamos começar como se todas as partículas tivessem massa zero. E no processo de interação, elas adquirissem massa. Com isso, resolveu o problema teórico, técnico que eles tinham lá atrás sobre as dificuldades de fazer uma teoria quântica de campo em corpos massivos. Então, se todos os corpos têm massa zero, então uma série de simplificações formais acontece. Mas se isso é verdade, a questão então aparece. Mas como é que então depois eles ganham massa? Aí apareceu a dificuldade, porque ninguém se lembrou, ninguém é modo de dizer, os físicos de partículas nunca levaram muito a sério, pelo menos na sua parte prática, não sei se na sua parte biológica, a questão do mar, que dizia já há mais de 100 anos que a massa tem a ver com a estrutura global do universo. E a razão que eles tinham era, ora, como pode o universo uma estrutura tão grandiosa, 10 elevado a 28 centímetros, é o volume hoje em dia, no raio do universo hoje em dia, por que esse cara está influenciado na massa? Na verdade, Professor, está travando um pouquinho. Um pouquinho mais para a cosmologia, eu percebi que isso não é um processo estático. O universo é um processo dinâmico. Professor? Estão ouvindo? Está falhando um pouco.
Está me ouvindo? Agora sim. Mas está me ouvindo agora? Sim. O senhor ouve a gente? Ok. Se não, mudo para lá. Lá na sala é muito... Eu ouço. Está me ouvindo? Ouvimos. Acho que é só um delay. Ih, uau. Estão me vendo? Estão me ouvindo? Sim. Então, posso continuar? Então, veja, não me lembro mais o que eu estava dizendo, mas, na verdade, deixa eu ver o que eu estava falando. Ah, sim. No universo dinâmico, esses objetos no mundo estiveram muito concentrados. Então, essa imagem de que o universo e as partículas são estruturas totalmente ausentes uma da outra pode não ser verdade. Vamos supor, por exemplo, que essa massa seja adquirida exatamente naquele momento de máxima condensação. Então, na verdade, o que se chama hoje em dia global seria local. Então, no universo dinâmico, a ideia do mar pode ganhar um sentido muito grande. Bom, de qualquer maneira, os físicos de partículas, que nos anos 60, de uma certa maneira, não tinham o menor interesse em gravitação, hoje em dia tem, mas ainda assim não considera a gravitação como importante na física de partículas elementares, nunca acharam que, na verdade, podia ter uma influência cósmica para caracterizar a massa das partículas. E a principal razão, além dessas que eu já acabei de falar, uma das razões mais importantes para eles era de que, certamente, no processo gravitacional, deveria aparecer a constante de Newton. Só que a constante de Newton é muito pequena. Nós sabemos que é 10 elevado a 40 vezes menor do que qualquer interação elementar. Então, o argumento era, já que a constante de Newton deve aparecer nas massas, isso não pode ser a origem dessas massas. Esse raciocínio, que era, de uma certa maneira, ingênuo, que nunca se demonstrou que o mar, o argumento do mar de que dependeria da estrutura gravitacional às massas, nunca se demonstrou que a constante gravitacional deveria estar na formulação da massa. E, na verdade, isso é porque não havia uma formulação teórica do princípio de Mach capaz de dar massa às partículas. Então, quando apareceu essa formulação, nesse texto que eu mandei para o DPF News, que vocês devem ter aí, eu cito os dois trabalhos onde esse conceito gravitacional de massa, do mar, foi, pela primeira vez, formalizado. E quando você lê os artigos, eles são um pouco complicados para vocês, mas algum dia espero que vocês leiam, você vai ver que, aparentemente, a massa, a constante de gravitação deveria entrar, mas quem entra é exatamente a constante cosmológica. Ora, a constante cosmológica, vocês já devem estar cansados de me ouvirem falar, significa que você tem uma distribuição do tensor-momento-energia, que vocês sabem que a energia, na relatividade, não é simplesmente uma estrutura única escalar, é um tensor de segunda ordem, e esse tensor de segunda ordem é simétrico. Vamos chamar de T-AB, o T-mini, como se usa em geral o alfabeto grego, T-mini. E esse T-mini, como é simétrico, tem 10 componentes. Então, na verdade,
a estrutura fundamental da constante epistemológica é quando esse T' é proporcional ao V', a métrica, seja ela Minkowski ou não. Então, isso representa, porque a constante de proporcionalidade é exatamente a constante do mar, lambda, que chamava de lambda, o Einstein chamou de lambda. E, na verdade, então, a distribuição de energia no espaço-tempo é uma constante proporcional de número. Ora, quando você vai examinar com detalhes o mecanismo de Higgs, você vai ver que a distribuição de energia que dá massa é exatamente dessa forma. Mas qual é esse mecanismo de Higgs? Então, a gente já viu o mecanismo gravitacional, que é um mecanismo pelo qual a gravitação dá massa aos corpos. Como é que se faz isso? Na prática, é um pouco complicado, porque se envolve a teoria da relatividade geral e modos pelo qual a matéria interage com a gravitação através da curvatura. Isso é complicado, mas no blá 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 que eu estou falando, dá para entender, imagino eu. Está dando para acompanhar? Mas olha só, deixa eu só lembrar uma máxima que toda a nossa conversa até hoje teve e vai ter se a gente continuar conversando, que é a seguinte: eu, e possivelmente vocês também seria bom, nunca deve afirmar nada que não possa provar. Você pode ter uma ideia sobre alguma coisa, você pode ter uma opinião, mas se você não consegue provar aquilo que você está falando, você está repetindo o que outra pessoa disse, que pode não ser verdade. Entende? Então, isso é muito ruim. É mais ou menos como se eu tivesse dito uma bobagem do tamanho, por exemplo, de que a cloroquina é boa contra o Covid, por exemplo. Se eu dissesse isso e vocês acreditassem, é uma catástrofe. E vocês passarem para outras pessoas essa bobagem. Então, seguindo essa regra, por isso que eu citei os dois artigos. O artigo lá no CBPF News, ele não é dirigido especificamente para cientistas que trabalham na área. Ele é geral, embora, obviamente, o tema já é um tema complicado, isso eu concordo. Mas eu botei os dois textos lá, não é por vaidade, simplesmente para mostrar que aquilo que eu estou falando ali tem um embasamento técnico, entende? E se você quiser criticar, você tem que criticar aquele embasamento técnico. Normal, isso, eu não sou Deus, e então temos que discutir se é verdade ou não aquilo que eu estou dizendo. Bom, isso dito, o mecanismo de Higgs, então, como é que foi feito? Então, veja, lá nos anos 60, eles precisavam de imaginar que as partículas tinham massa zero e que, num processo de interação, elas adquiririam essa massa. A pergunta é, como é que adquiririam essa massa? Então, você tem vários critérios para fazer isso. Primeiro, você tem que imaginar que se esse processo é único, ou seja, se existe só um mecanismo pelo qual se dá massa, não deveria ter um agente único. Esse agente deveria ser universal, no sentido de que ele deveria interagir com todos os corpos que existem. Porque você não vai querer que o mecanismo de massa seja um para esse corpo e outro para outros corpos. Você tem centenas de bilhões de corpos no universo, seria uma catástrofe. Não estaria explicando nada. Então, como é que se daria isso? Então, você teria que ter uma interação universal. Ora, existia só uma interação universal, que a gente conhece, a gravitação. Mas isso, pelos argumentos que eu acabei de falar ainda há pouquinho, foi descartado. Então, foi preciso introduzir um outro objeto. Como, por razões várias, ligadas às simetrias lá do mundo das partículas elementares, havia uma espécie de necessidade de introduzir um certo campo na física. Esse campo, que foi introduzido por várias pessoas, mas que recebeu o nome somente do Higgs, foi uma das pessoas que trabalhou nisso. Esse campo, então, passou a ser considerado universal e interagindo com tudo que existe e capaz de poder, através de um processo que foi bem definido lá pelos físicos de partículas, que no artigo que eu cito aí é explicado, sinteticamente, foi feito.
Só que havia um problema nesse mecanismo, porque esse mecanismo de Higgs, por razões técnicas, requeria duas coisas: que o campo de Higgs tivesse um estado fundamental, que seria considerado o estado do vazio quântico, no qual o tensor de distribuição de energia fosse exatamente parecido com aquele do Einstein, lambda g nu, por um lado. O segundo coisa era que esse campo, por razões técnicas, tinha que ser não linear, porque senão você não conseguiria ter uma distribuição desse tipo, proporcional a Gemini, com um estado fundamental. E mais ainda, para que esse estado fundamental fosse estável, porque você pode ter um estado de extremo, que pode ser estável ou instável. Para que fosse estável, era necessário que houvesse uma combinação das constantes envolvidas no processo de autointeração desse campo escalar e a massa desse campo escalar. O campo escalar tinha que ter massa. Se não tivesse massa, não haveria possibilidade de atingir esse estágio. Está dando para acompanhar? É muito blá, 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 mas é porque é muito técnico tudo isso. Sim? Mas, em suma, então, a pergunta crucial que se faziam, então, os próprios físicos de partículas elementares, de altas energias, é: quem dá massa àquele que dá massa? Quem dá massa ao bóson de Higgs? E essa pergunta eles não conseguiam responder. No mecanismo gravitacional, esse problema não existe. Por que não existe? O campo gravitacional é de longo alcance. Consequentemente, se você imagina que esse campo gravitacional possa ser um dia quantizado, o campo vai ter a mesma propriedade que o fóton, que tem também, classicamente, um alcance infinito, digamos assim. Ou seja, tem massa zero. Então, o gravitão, se existir, não tem massa zero. Então, o processo gravitacional não teria essa dificuldade que tem o processo de Higgs. Está claro? E o processo de Higgs foi, então, resolvido também pelo mecanismo gravitacional, que dá massa não só a todos os corpos que existem, até mesmo ao bóson de Higgs. Consequentemente, os dois processos podem não ser contraditórios, podem ser simplesmente competitivos ou integrados. Por quê? Porque a questão crucial para dar massa é exatamente a distribuição de energia que o Marx dizia deve ser cósmica, lambda g nu, e que os físicos de partículas mostraram que tem que ser aquele estado fundamental do vácuo quântico, que é também proporcional a g nu. Então, na verdade, você tem dois processos que têm uma estrutura de distribuição de energia exatamente igual. Curiosamente, quando você lê os artigos de altas energias, ou seja, o mecanismo de Higgs, ninguém se interessa por essa história de que o tensor momento de energia é proporcional a g nu. Por que não se interessa? A razão é muito simples. Porque isso só tem interesse se você apela para a curvatura do espaço-tempo, se você apela para a gravitação, se você apela para a relatividade geral. E como eles acham que a constante G... Professor, o senhor travou para mim. Como? O senhor travou, agora voltou. Voltou? É. Então, o mecanismo gravitacional e o mecanismo de Higgs, eles são, de uma certa maneira, podem se dar as mãos. Só que o mecanismo gravitacional tem algumas vantagens, como essa que eu acabei de falar. Bom, isso simplifica o capítulo, imagino eu. Professor, se esses dois mecanismos podem coexistir, tem algumas... E eles têm essa mesma distribuição de energia, eles apresentam essa mesma distribuição de energia, significa que eles poderiam gerar as mesmas massas, as mesmas partículas, ou o mecanismo gravitacional gera um tipo de massa, um tipo de partícula, e o mecanismo de Higgs outro tipo? Veja, o mecanismo gravitacional
é universal. Então, ele não pode distinguir uma partícula de outra. O mecanismo de Higgs poderia, porque como ele não tem essa estrutura de universalidade embutida, ele simplesmente é a hipótese de que ele é universal, então o mecanismo de Higgs poderia dar massa só para alguns corpos e não para todos. Mas o mecanismo gravitacional não, porque ele é universal. Ele não distingue. Então, na verdade, isso é mais uma... Você chamou atenção para um bom ponto. Isso é mais uma questão favorável ao mecanismo gravitacional. Então, se eu estiver discutindo com um físico de partículas sobre o mecanismo gravitacional e ele ou ela me convencer de que é o mecanismo de Higgs que gera a massa de todas as partículas, eu posso argumentar que Estou tentando entender. Que o mecanismo gravitacional é universal, mas, assim, vou recapitular. Eles poderiam dizer que a força gravitacional é muito fraca no campo, na escala, na dimensão das partículas, então ela é descartada. Só que o mecanismo gravitacional não utiliza a constante de Newton, não tem esse fator que interferiria no processo. Essa é a principal razão, porque, na verdade, se você vê a estrutura, o modo pelo qual se realiza essa concessão de massa aos corpos através do mecanismo gravitacional, você descobre que o que depende lá, o que é importante, é a constante lambda, ou seja, é o estado do vácuo. Certo. Esse estado do vácuo, no mecanismo de Higgs, é exatamente o estado fundamental do campo de Higgs. Ou seja, se você imaginar isso, você diria, mas então o estado fundamental do campo de Higgs é que dá. O ponto crucial está ligado com o fato de que não se mostrou observacionalmente a universalidade do campo de Higgs. Como é que você demonstra que o campo de Higgs interage com tudo que existe? Aí eles vão argumentar, não, nem todas as partículas recebem a massa do campo de Higgs, algumas. E essas algumas têm, então, esse mecanismo. Outras têm outro tipo de mecanismo. Bom, aí você começa a fazer uma restrição sobre a universalidade e, se você quiser, a gravitação não faz essa distinção. A gravitação é muito simples. E já que G não entra, a constante de Newton não entra, não há razão nenhuma para imaginar. Agora, veja você, por que essa discussão? Por uma razão muito simples. Não sei se eu já comentei isso. É a mesma coisa da interpretação da mecânica quântica. Tem pessoas que acreditam piamente na interpretação de Copenhague. Outros acreditam piamente na interpretação de de Broglie e de Bohr. Mas por que isso não é resolvido? Por uma razão muito simples. Todos os processos quânticos independem da interpretação, independem da ideologia que está por trás sustentando o mecanismo. Porque, na verdade, a mecânica quântica depende da equação de Schrödinger, por exemplo. E só. A equação de Schrödinger não está dependente da interpretação. A interpretação é outra coisa. Então, na verdade, aqui é a mesma coisa. A massa, na verdade, está pouco se ralando se o mecanismo é de Higgs ou é do mar. Tanto faz. Entende? Mas o que é fundamental na nossa história é, então, o princípio. O princípio, primeiro, que o mar, há mais de 100 anos, argumentava dessa maneira. Segunda, a universalidade da gravitação, não há dúvida, não existe... Bom, pode existir partículas estranhas no universo, mas a totalidade quase absoluta dos corpos que a gente observa interagem gravitacionalmente do modo convencional. Então, na verdade, há várias vantagens para você aceitar o mecanismo gravitacional do que o mecanismo de Higgs. Para um físico de partículas, isso é quase um escândalo. Para um físico de gravitação, ele não tem o menor interesse nisso, porque ele não tem interesse nas massas das partículas elementares.
Essa é a diferença. Os únicos interessados são os cosmólogos. Isso é verdade também. É verdade. Professor, esses mecanismos, eles partem do pressuposto da existência de energia ou não? Eles criam energia para criar massa? Não, veja, a energia já está presente. Por exemplo, no caso do mecanismo gravitacional, você tem um universo que tem uma distribuição de energia, digamos, matéria, sob qualquer forma, radiação e tudo, além dessa energia, uma constante cosmológica. Isso é um a priori. Isso existe lá fora, no nosso universo. Então, você tem essa configuração. A mesma coisa no mecanismo de Higgs. Ou seja, no mecanismo de Higgs, é preciso que você tenha o campo de Higgs no estado fundamental. Então, o estado fundamental é aquele parecido com o campo gravitacional de uma constante cosmológica. Então, isso pré-existe. Então, acontece a interação com a matéria, seja através do campo de Higgs, seja através da gravitação. Então, como existe esse estado fundamental, é através dessa interação que esse estado fundamental cede massa aos corpos. Ficou claro? Certo. Então, eles debatem diretamente de onde surge a energia ou não? Eles partem do pressuposto... Não. Assim, O mecanismo de Higgs, ele nem sequer olha para a distribuição de energia. Nem sequer olha. Inclusive, o artigo que eu estava lendo no outro dia do Zumino, ele diz a seguinte frase: olhe bem, a distribuição de energia do estado fundamental do campo de Higgs é proporcional a Gemini. Isso pareceria com a constante cosmológica. Mas como aqui se trata que a gravitação não é importante no domínio da física de partículas, nós vamos descartar isso. Ou seja, ele sequer, se você olhar os artigos de mecanismo de Higgs, qualquer artigo, bom, qualquer já estou exagerando, mas 95% ou talvez mais dos artigos sequer comentam que a distribuição de energia é proporcional a Gemini. Sequer comentam. Ou seja, é porque isso não é importante no modo pelo qual eles encontraram um mecanismo de inserção de massa via Higgs. Existe algum debate sobre de onde surge essa distribuição de energia? Como? Não entendi. Assim, existe algum debate sobre como existiu essa distribuição de energia, de onde parte? Você diz no mecanismo de Higgs? Que ele não se coloca. O que se coloca é o estado fundamental do vazio quântico do campo de Higgs. Porque é esse vazio quântico que vai dar a massa aos corpos. Sou eu que estou dizendo que quando você olha para essa distribuição de energia correspondente a esse vazio quântico, é que você descobre que essa distribuição de energia é do tipo exatamente uma constante cosmológica vezes a métrica. Entende? Mas isso, quando aparece nos artigos, como apareceu no artigo do Zumino, ele sequer leva isso em consideração sobre o mecanismo de Higgs. Certo, obrigado. Professor, como que as partículas se criam? Pode falar mais alto? Como que essas partículas comportariam quando, por exemplo, tem interação entre duas massas? Tipo, uma interação gravitacional mesmo. Não entendi a pergunta. Essas partículas, elas dão a massa e, tipo, essas partículas a interação entre massas. Uma partícula do Higgs. É isso que você está falando? Não entendi. Travou. Repete, por favor. Travou para mim, repete. Na verdade, você tem uma partícula, no caso do Higgs, que é o campo de Higgs, e partículas sem massa.
Então, o campo de Higgs vai dar massa a essas partículas. A partir do momento que ela dá massa, elas são partículas como outras quaisquer, não tem problema nenhum. Entende? Mas como é que esse campo se comporta quando tem interação entre duas massas, dois corpos distintos? Mas como? Se já tem massa, qual é o problema? Não entendo qual é a questão. Na verdade, o campo de Higgs não é um campo clássico, ele é um campo quântico. Na verdade, o campo de Higgs ele só tem, de uma certa maneira, a influência naquele domínio restrito das interações entre partículas elementares. Ele não tem o alcance. O domínio dele é 10 a menos 12 centímetros, por aí, ou então inferior até. Então ele não aparece. Se você pegar duas massas e separar de 1 centímetro, o campo de Higgs não tem nada a fazer aí dentro. Então ele não aparece em interações maiores do que de partículas elementares, por exemplo? Não existe isso. Ele não tem uma versão clássica, digamos assim. A gravitação é só uma estrutura clássica. Para algumas pessoas pensam que deva ter uma versão quântica também. Entendi, obrigado. Professor, o que o senhor pensa sobre a quantização da gravitação? O graviton e essas investigações? Olha só, eu acho que a coisa mais importante que tem a mente humana é a liberdade de pesquisa. Na verdade, quando é que eu escrevi? Eu escrevi um texto. A semana que vem, eu acho que vai sair um texto onde eu falo sobre a liberdade da pesquisa na física. E eu sou totalmente oposto a esses modos pelos quais se distribui bolsas de pesquisa. Porque, na verdade, argumentar que o Brasil precisa de técnicos de uma dada área, isso é uma coisa. Mas os técnicos de uma dada área não são cientistas, eles são técnicos de uma dada área. É importante? Claro que é importante. Nós estamos vendo agora que nós precisamos de infectologistas aos quilos. Claro. Mas uma coisa é isso, outra coisa são os cientistas que vão pesquisar a ciência fundamental. Eu estou falando só no aspecto da ciência fundamental. Na ciência fundamental, você não pode orientar. Você tem que deixar cada um pesquisar a coisa mais absurda que aparentemente parece num dado momento. Entende? Eu, por exemplo, eu não gosto absolutamente da ideia de que você deva quantizar o campo computacional. Mas meus alunos trabalhavam nisso e eu sempre apoiei, vou apoiar. Por quê? Porque eu não consigo provar que não existe um processo de quantização da gravitação. Se eu conseguisse provar, aí sim. Mas, como eu não consigo provar nem que existe, nem que não existe, então, uma pessoa que se interessa por estudar a quantização da gravitação deve fazê-lo. Ou assim, outros processos. Por exemplo, tem pessoas que já estudam há muito tempo a generalização da geometria de Riemann. Não há evidência observacional até hoje disso, mas não vejo razão nenhuma para impedir que as pessoas pesquisem isso, porque a liberdade da pesquisa sempre mostrou que, na verdade, você não sabe a priori em que direção vai a ciência. Isso é uma outra questão que a gente deveria também discutir em algum outro momento, mas não aqui agora. Obrigada. Olha, se você não tiver mais questões, podia começar a ver o outro capítulo, mesmo que vocês não tenham lido, para a gente simplificar a nossa vida. O que vocês acham? Pode ser. Pode ser? A menos que tenham perguntas ainda sobre isso. Mas a questão da massa, a gente já discutiu bastante. Espero que vocês tenham ficado mais confusos um pouco, que esse é meu objetivo. Primeira coisa é tirar da cabeça das pessoas as verdades que ela tem. Primeiro passo. E depois, tentar ver juntos como é que vai colocar alguma outra coisa no lugar delas. A gente desconstrói Big Bang, bóson de Higgs. Vamos indo. Ou seja, não sei como, a Mariana encontrou um tal de Mário Novella, que praticamente é o maior esquerdista do mundo na ciência. Mas veja,
para não dizer que eu não falei de flores, como se dizia, na verdade, há uma prática ideológica nesse meu modo de pensar. Uma prática ideológica é nunca acredite numa verdade absoluta, nunca siga o pensamento único, porque, na verdade, você só vai seguir como uma manada, entende? O senhor ficou mutado, professor. Tá ouvindo? Tô ouvindo. Tá ouvindo agora? O senhor tá ouvindo a gente? Sim. Agora quem não está ouvindo vocês sou eu. Meu Ixi. Deus. E agora o áudio ficou Tá melhor. ouvindo? Sim, estão ouvindo. Fala alguma coisa aí para eu ver se eu estou ouvindo. Eu tô ouvindo. Tô ouvindo Sim, você. mas eu não estou ouvindo. Ixi. Eu vou ver aqui nas configurações como é que eu posso melhorar isso. Estão me ouvindo? Sim. Agora eu estou ouvindo vocês. Em suma, o que eu estava falando? O que a gente estava falando? Sobre não acreditar em verdades absolutas. Porque, na verdade, agora, por outro lado, claro está que aquilo que o establishment considera verdadeiro não é ingênuo, nem é bobo, senão não teria sido colocado como uma verdade. Só que, para que você aceite isso, você tem que estar, teoricamente, observacionalmente convencida, entende? Só por isso. Então, todas essas questões que a gente tem discutido, Big Bang, mecanismo de massa, essas coisas todas, são coisas que são controversas. Então, se são coisas controversas, nós devemos investigar, entende? Não aceitar a solução que nos é dada pelos nossos professores, pelo nosso orientador, ou que seja. Falar nisso, Mariana, depois você teria que me escrever para contar como é que anda a história lá da sua orientação, tá? Sim, eu já comecei a escrever, vou enviar para o senhor ainda essa semana. Tá ótimo. Bom, em suma, então, é isso. Assim, quem está no capítulo 10, se não tiver perguntas mais. O capítulo 10 são as Brazilian Common Gravitation. Deixa, então, a espécie de origem disso. Então, deixa eu dar, então, uma explicação por que isso aconteceu. Em 1972, nenhum de vocês era nascido, provavelmente, talvez até nem a mãe e o pai de vocês eram nascidos, mas, em suma, em 1972, eu fui participar de uma... Eu tinha acabado de fazer meu doutorado e fui fazer uma escola de verão em Cargés, que foi importantíssima na minha carreira, porque ela mudou totalmente minha orientação. Nessa escola, que o organizador é o professor Chatson, nós professores, que apareceu a cosmologia, e eu vi ali as discussões sobre todos os aspectos da cosmologia e das diferentes áreas de pesquisa. Então eu pensei, caramba, quando eu voltar para o Brasil, e eu voltaria nesse mesmo ano de 72, eu gostaria de fazer uma coisa parecida com isso. Aí eu fui perguntar ao Chatman o que ele sugeria fazer. Ele diz, olha, a primeira providência que você tem que fazer é montar um pequeno grupo de estudos, aliás, parecido com esse que a gente está fazendo aqui, na área de gravitação. Porque senão você não vai ter uma base onde você possa conversar com as pessoas e não vão entender o que você está falando. E aí, então, esse conselho foi fundamental. Só depois de você ter uma base, 1, 2 anos, é que você vai poder fazer alguma coisa nessa direção. Senão você vai ficar isolado, sozinho, e ninguém vai ouvir o que você vai falar, ou, pior ainda, não vão entender o que você está falando. E aí eu voltei, em 72, comecei a tratar de ter alunos. E aí eu tive muita sorte, porque os alunos que eu tive eram simplesmente extremamente competentes. Por uma sorte, eu atraía pessoas de nível altíssimo.
E aí, então, montou-se um grupo de estudos, e já 2 anos depois, não lembro agora os detalhes, não acho que mais, eu comecei, então, a montar uma escola de cosmologia e gravitação. A minha ideia principal era que essa escola percorresse os estados brasileiros, ou seja, ela fosse no Rio, e do Rio fosse para outros estados. Mas, para isso, segundo o próprio Schatzman, era preciso que no local tivesse já um grupo capaz de sustentar a organização dessa conferência lá, dessa escola lá. E eu tentei isso na Paraíba. Mas naquela época, na Paraíba, não havia ninguém estudando cosmologia e gravitação. A pessoa que me convidou para lá era interessado, mas, de uma certa maneira, não me explicitou a dificuldade que era de ter pessoas interessadas em gravitação na Universidade Federal da Paraíba. Então, com isso, essa experiência morreu. Embora tenha tido uma experiência boa lá na Paraíba, voltamos para o Rio de Janeiro e ficamos sempre no Rio de Janeiro. Na verdade, devia de já, há muito tempo, ter saído do Rio de Janeiro. Mas, que vocês vão ver mais adiante, outros lugares desenvolveram, e hoje nós já temos escolas de cosmologia, que não é aquela que nós fizemos no CBPF, independente de altíssimo nível em vários lugares do Brasil. Em São Paulo, no Espírito Santo, em outros lugares, na Paraíba, de novo, em suma. Então, a situação hoje é totalmente diferente daquela. Mas, voltando, então, àquela ocasião, eu, então, comecei a organizar uma escola, depois que de 2 ou 3 anos ter alunos suficientemente capazes de seguir o curso. E aí eu tive a sorte de conseguir uma bolsa de chefe de pesquisa em PQ. Aliás, isso é uma história interessante, que eu já contei em algum lugar, não sei se falei para vocês. Se eu falei, vocês sempre os ouvidos, para não ouvir de novo. Eu pedi uma bolsa de chefe de pesquisa do CNPq. Por que de chefe de pesquisa? Porque o meu diretor do meu instituto, o CNPF, Alfredo Marques, na ocasião, diretor científico, ele disse o seguinte: olha, o Novello, você não vai poder fazer nada aqui dentro se você não tiver um respaldo ou do CNPq ou da CAPES ou de algum lugar assim, e para você ser um chefe de pesquisa. Senão você vai ser um pesquisador como qualquer outro. Aí, então, eu pedi uma bolsa de chefe de pesquisa ao CNPq. Porque o Alfredo Marques disse: mas você já tem aqui um grupo muito bom de pessoas. Nessa ocasião, já tinha tido alguns mestrados comigo, já tinha feito tese de mestrado, e, contrariamente ao que acontecia, por exemplo, em outros lugares, como o próprio INPA, Instituto de Matemática Pura e Aplicada, cujo mestrado era simplesmente uma redação, não havia nada de particularmente novo, fundamental. Nós, no CBPF, tínhamos por critério de que, mesmo a tese de mestrado, tinha que ser um trabalho publicado em alguma revista internacional. A diferença entre mestrado e doutorado era a seguinte, pelo menos no meu modo de ver. No mestrado, a maior parte da pesquisa é orientada pelo orientador e é feita, na prática, pelo orientador. O doutorado é o contrário. O orientador dá a ideia, acompanha, discute, mas quem faz a maior parte é o próprio aluno de doutorado. Por quê? Porque o doutorado, depois de ter o doutorado, ele vai ser supostamente um pesquisador. Então, ele tem que ser independente. Bom, em suma, então, já tínhamos alguns mestrados feitos lá no CBPF. Então, eu pedi a bolsa do CNPq de chefe de pesquisa. E o CNPq me deu uma bolsa de pesquisador. Naquela época não havia essa distinção que tem hoje de níveis A, B, essas coisas. Era só uma bolsa. E aí aconteceu uma coisa que tem, ao mesmo tempo, fala sobre uma época que já não existe mais, como também fala de uma arrogância de um jovem que também já não existe mais. O que o Mário Novello, daquela época, fez? Ele simplesmente recusou a bolsa.
É incrível isso. Hoje eu fico olhando, caramba, que camarada. Por que ele recusou? Eu tenho a carta disso que eu mandei para o CNPq e tenho até a resposta do CNPq. Por isso que eu posso falar que eu estou dentro da regra que eu me fixei. Tudo que eu falo, eu posso provar. Eu tenho a carta do CNPq e a minha carta. Bom, aí eu disse, olha, não posso aceitar essa bolsa, porque eu já tenho alunos fazendo mestrado e doutorado, naquela época já começaram o doutorado, e então aceitar essa bolsa seria como negar a minha condição de chefe de pesquisa. Bom, 2 semanas depois, eu recebi uma carta do CNPq dando a bolsa de chefe de pesquisa. Acho que travou. Travou? Agora voltou. Voltou? Estão me ouvindo? Sim. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Travou. Ixi, o senhor não ouve a gente? Ah, estão ouvindo? Sim. Mas vocês estão paralisados. Acho que só está travada a imagem. Agora estão se mexendo. Tá bom. Mas estou ouvindo agora vocês. Posso continuar? Sim, pode sim. Então, Gustavo e Gabriel também desapareceram. Vocês estão aí? Ainda estamos aqui. Sim, sim. Bom, em suma, então, eles concederam a bolsa de chefe de pesquisa. Eu acho que isso seria impensável nos dias de hoje. Puramente porque, não só porque hoje em dia a competição é muito grande, há um número muito grande de pessoas competindo por bolsas, como o espírito de atividade científica fundamental no CNPq tem se perdido. Está me ouvindo, Mariana? Você desapareceu. Estou ouvindo, estou aqui. O Gustavo também está aí? Sim, estou aqui. Em suma, então, começamos então a ter um grupo de pesquisa. E isso dá, deixa eu ver aqui, isso dá uma data exata. Deixa eu ver aqui. Está aqui, ó. O primeiro grupo de cosmologia no Brasil, oficializado pelo CNPq, foi 20 de novembro de 1973. 73, 86, 93, 2003, 2013. Daqui 2023, se nós estivermos por aqui, se a pandemia não tiver levado todo mundo e se o Bolsonaro não tiver destruído o Brasil, nós vamos comemorar 50 anos do primeiro grupo de cosmologia do Brasil. Espero que vocês façam uma atividade nesse momento. Bom, isso. Então, para conseguir como chama? A escola de cosmologia, a história era um pouco mais complicada. Por quê? Porque eu precisaria de uma verba, porque senão ficaria só aquele grupinho que estava lá no CBPF estudando cosmologia. Eu queria dar bolsas para outros brasileiros e até mesmo para pessoas que viessem da América Latina participar dessa atividade. Então, de uma verba. E também eu queria convidar algumas pessoas de fora do Brasil, inclusive pessoas que não tinham necessariamente a mesma visão da cosmologia que eu. Aos alunos a condição de discutir e decidir sobre que tipo de orientação eles gostariam de seguir. Muito bem. O problema esbarrava numa questão crucial, que era o fato de que... Vocês estão me ouvindo?
Estamos ouvindo. Crucial, que era o fato de que meus colegas físicos não achavam a cosmologia uma atividade importante. E, consequentemente, foi difícil conseguir verba para as primeiras escolas. Para as seguintes também, mas para as primeiras foi muito difícil. E eu, até hoje, eu não me lembro como é que eu consegui dinheiro para trazer algumas pessoas de fora, passagem, estadia, essas coisas todas, e com pessoas vindo de outros lugares do Brasil para pagar aos alunos. Nessas primeiras escolas, havia, na verdade, uma espécie de mutirão, porque, embora você perdeu a conexão da rede. Estamos te ouvindo, professor. Está ouvindo? Mas aqui diz que eu perdi a conexão de rede. E acho que vai travar daqui a pouco, se então. Vocês estão me ouvindo, eu consigo falar. Sim. Eu continuo falando, então. Se vocês estão me ouvindo, agora recomeçou todo mundo. Bom, e então foi difícil de conseguir uma verba para isso, mas a gente conseguiu e começou, então, a ter grupos de cosmologia que foram se espalhando no Brasil e foi difícil no primeiro momento, argumentar que, além do modelo Big Bang, havia modelos alternativos não singulares. Porque, não sei se vocês estão sabendo, o modelo cosmológico que a gente começou aqui, e também os russos lá fizeram, é de 1979. Entende? A cosmologia padrão, oficial, só começou a imaginar o bouncing recentemente, não tem nem 10 anos. Isso mereceria uma discussão um pouco mais longa, em outro momento, sobre por que isso, né? Isso está ligado com a ideologia, porque nem o modelo cosmológico do bouncing feito pelos brasileiros, nem o modelo cosmológico feito pelos russos, pertencia a grupos que são aqueles grupos que são, na verdade, os donos da física, americanos e europeus. Mas isso se dá, não é por uma imposição deles, isso se dá livre e espontaneamente quando os próprios brasileiros, estou falando só dos brasileiros, de uma certa maneira, se entregam a esse conhecimento, porque supostamente é alguma coisa longínqua, é alguma coisa que vem de países que já demonstraram a competência de seus técnicos e de seus cientistas. E, na verdade, como diz o Miró Fernandes, tudo que eu digo teria muito mais solidez se, ao invés de carioquinha, eu fosse um sábio chinês. Na verdade, o ponto crucial é que há uma subserviência intelectual brasileira que vem já, de uma maneira, espraiada através dos órgãos políticos brasileiros. Então, mas espera aí, ele está falando de cosmologia, vem com estrutura política, é porque elas estão ligadas. Aquelas pessoas que acham que não, a gente está fazendo física fundamental, tem nada a ver com política, é porque você não entendeu nada do mecanismo pelo qual se faz a ciência. O que é a ciência? Isso tudo faz parte de uma ideologia, de um modo de proceder social. Entende? Mas, isso, consequentemente, voltando à história que a gente tinha falado, eu estou ficando cansado, ela já está quase na hora mesmo. Pois é, eu estou cansado exatamente quase uma hora, direitinho. Meu cansaço é batata. Eu olho para o relógio, está certo. Meu cansaço chegou na hora certa. Então, foi difícil, foi complicado, mas foi muito importante, porque uma das coisas que eu me orgulho muito é que aqueles primeiros alunos viraram professores da escola. E não por minha causa, não porque eu escolhi, porque há um comitê científico internacional.
Na verdade, logo nos primeiros não tinha, porque era complicado. Mas logo, porque você repara, isso tudo era feito por cartas, escrito à mão, posto numa coisa chamada correio, posto numa coisa que você não sabe o que é, selo. Eu selava, mandava a carta no correio, por aí. Era difícil. Hoje em dia você faz uma escola em 10 minutos, convida por correio eletrônico, em 10 minutos por fio. Mas naquela época era muito complicado. Então, na verdade, eu montei um comitê científico, 2 comitês. Um comitê local, que se organiza só na parte prática, onde vai ser as salas, quantas pessoas a gente tem, quem vai dar as bolsas, etc, etc. E um comitê científico internacional, do qual eu também participava, mas era uma minoria. Eram 5 pessoas, 4 de fora do Brasil. Entende? E esse comitê científico escolhia a pessoa, tá certo? E várias pessoas escolhidas pelo comitê científico, algumas delas sugeridas por mim, outras não, foram antigos alunos da escola. Eu fiquei muito contente, mas muito contente mesmo, cheguei até a ficar emocionado, quando um físico de São Paulo, não sei se vocês conhecem, Jorge Massa, conhecem? Já ouviram falar? O Jorge Massa me escreveu uma carta, espontaneamente, sem nenhuma razão. Não sei se ele viu o relatório do meu médico sobre a minha situação de saúde, mas ele escreveu uma carta onde ele disse a seguinte frase, que eu fiquei super contente. Ele disse: olha, você não sabe, porque as pessoas nunca disseram isso para você, mas a importância da escola de cosmologia na formação da cosmologia brasileira foi muito grande. Muito obrigado. Eu quase chorei, porque eu não esperava isso de uma hora para outra. Um físico de São Paulo, que participou de várias escolas nossas, que por alguma razão nunca veio para ser professor, não entendo porquê, porque ele é uma pessoa muito competente, falar isso mostra de um sentimento natural de que realmente as escolas foram importantes. Eu sempre achei que eram importantes, mas como eu era parte interessada na questão, isso de uma certa maneira era relativo. Agora não, agora fiquei sabendo da importância dela. Bom, em suma, já falei demais hoje, na verdade, eu falei hoje mais do que nunca. Tá ótimo. Tem 2 coisas que eu queria falar com vocês. Primeira, eu acho que semana que vem vai aparecer na Universidade de Coimbra, no History of Science, uma gravação que eu fiz sobre a dependência quântica das leis da física. Se realmente aparecer, eu mando para vocês, através da Mariana, o link para saber. E também, possivelmente, na semana que vem, na coluna de contexto, vai aparecer um texto meu sobre o desenvolvimento da cosmologia no mundo, em particular, no lugar que eu sempre achei que naqueles momentos, dos anos 50, 60, 70, até 80, era o lugar mais importante de cosmologia, que era a antiga União Soviética, hoje a Rússia, que eles tiveram uma quantidade impressionante de físicos. Quando a União Soviética acabou, esses físicos passaram no Ocidente e foram divididos. O grupo desapareceu, o que é muito ruim. Esse grupo era um grupo maravilhoso, que tinha lá no Instituto Landau, e cada um foi para a Inglaterra, vários foram para os Estados Unidos. Eu tentei, naquele momento, conseguir que alguns viessem para o Brasil, mas isso é uma outra história que eu conto algum dia. Mas meus colegas físicos disseram: você vai importar cosmólogos russos agora? Para quê? Não serve para nada. Essa é a dificuldade que eu tive. Estou falando isso agora quase com uma espécie de desabafo, né? Porque eu não devia de contar essas histórias. Mas, enfim, deixa eu falar. Se você não tiverem mais perguntas, a gente pode parar por aqui. A gente pode parar, professor, mas eu tenho uma inquietação, que é conseguir entender, não precisa ser hoje, o senhor já falou algumas vezes, e eu fico pensando sobre isso também, com base num artigo de um físico soviético, que na época, União Soviética, que eu cheguei, acho que, a comentar com o senhor, o Raízes Sociais e Econômicas do Principia do Newton. Ele fala bastante sobre o contexto social
econômico, político, ideológico daquela região de onde Newton viveu, da Idade Média, do início do capitalismo, das mudanças de mercado, de economia, como que isso influenciou, quais eram as questões locais de práticas de sobrevivência, as questões bélicas, quais eram as armas que tinham que ser desenvolvidas ali naquele momento, e como que isso fomentou o desenvolvimento da mecânica como um todo, mas principalmente dos Principia. E pensando nisso, e com toda essa discussão que a gente vem fazendo sobre o Big Bang, eu queria que a gente conversasse algum dia sobre uma perspectiva parecida, assim, do cenário. Nosso grupo de estudos não é sobre geopolítica, mas sobre esse cenário da Guerra Fria, das grandes guerras e depois da Guerra Fria, que, de certa forma, propulsionaram ou deram bases para que se desenvolvesse mais uma teoria do Big Bang e menos uma cosmologia como a gente tem estudado. Não sei se dá para fazer esse link direto, mas tentar entender por que esse cenário deu voz ou possibilitou que o Big Bang tivesse um maior desenvolvimento, e os cosmólogos que se preocupavam mais com origem, com questões não úteis, não técnicas, né, mas não aplicáveis, por que isso não foi desenvolvido naquela época? Eu não vou responder, mas a gente pode conversar sobre isso juntos. A gente pode examinar essa questão juntos. Uhum. Uma bela questão, mas eu pediria que a gente fizesse isso em outro dia, que não fosse um dia que a gente está terminando aqui. Pode ser um outro dia. Eu só acho um projeto muito interessante, não é simples, não é trivial, mas pode ser feito. Mas, de uma certa maneira, você vai ler nesse texto que eu mandei na segunda-feira ou na terça, na coluna do contexto, posso te mandar já hoje o texto que vai sair. Porque ele, de uma certa maneira, começa essa indagação que você está falando. Curiosamente, chama-se sincronicidade. Não sei se vocês sabem o que é sincronicidade. Os psicanalistas, principalmente os psicanalistas que se rebelaram de uma certa maneira contra Freud, pensaram na psicologia analítica. Enfim, foi assim. Muito isso. Eu tenho que fazer umas coisas ali, porque você sabe muito bem, como vocês também, que a gente tem uma atividade hoje em dia complicada por causa da pandemia. A gente continua, mas eu vou mandar para a Mariana, depois, se os outros estiverem interessados, eu não tenho correio eletrônico de vocês, mas a Mariana pode, se vocês quiserem, distribuir, tá bom? Pode deixar. Obrigada, professor. Tchau, pessoal. Tchau, professor. Tchau, professor. Se cuida. Tchau, professor. Tchau, tchau.